Fala pessoas do YouTube, beleza? Aqui é o Léo Menezes falando e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje é mais um vídeo do quadro o Curiosidades Clássicas e hoje eu vou comentar sobre um filme que é um dos maiores clássicos do cinema e um dos mais bem-sucedidos musicais da história, A Noviça Rebelde. A deer, a female deer, hooray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, a long, long way to run. Lançado oficialmente em maio de 1965 com o título original de The Sound of Music, traduzido para o português O Som da Música, e recebendo aqui no Brasil o título de A Noviça Rebelde, que eu diria que até que é o nome que conta nas horas erradas, cantando e correndo pelas montanhas, tudo que vai contra as normas do lugar. É justamente devido a essa personalidade extrovertida, alegre, animada e de felicidade contagiante que a Madre Superiora do convento designa Maria para uma missão bem específica. Ela agora é a mais nova governanta da mansão dos Von Trapp. Lá ela conhece o capitão George Von Trapp, que há muito tempo vem tendo dificuldade em manter uma governanta daquela casa e que trata seus 7 filhos com muito rigor e com muita firmeza desde a morte de sua esposa. Mas não demora muito para que Maria se encante pelas crianças e também aquele jeito divertido, alegre e brincalhão de Maria conquista toda a família. É do conhecimento de muita gente, eu até pouco tempo não sabia, né, que vergonha, que fã de cinema que eu sou, que o filme é baseado numa história real do grupo de música austríaco The Von Trapp Family. Mais especificamente, no livro publicado pela própria Maria Von Trapp em 1949, chamado The Story of the Von Trapp Family Singers. Maria decidiu lançar este livro naquela época para ajudar a promover o trabalho do grupo, que vinha enfrentando sérias dificuldades financeiras desde que resolveram sair da Áustria para os Estados Unidos. E ela publicou o livro 2 anos após a morte de seu marido, George Von Trapp. Mas o clássico de 1965 não é a primeira adaptação da obra para o cinema. Em 1956, na Alemanha Ocidental, foi dirigido um longa chamado The Trapp Family, que é baseado no livro, e 2 anos mais tarde foi lançado sua sequência, The Von Trapp Family in America. Ambos os filmes foram um grande sucesso e se tornaram grandes clássicos na Alemanha Ocidental. E em 1959, um musical para a Broadway foi feito a partir da obra, chamado The Sound of Music, que contou com mais de 1.400 apresentações. Porém, como eu já disse, a obra é baseada em um livro. E como a gente já sabe, é normal que Hollywood faça algumas alterações nas histórias que eles tomam como base para seus filmes, para deixar a história um pouco mais romântica. E foi justamente o que eles fizeram com A Noviça Rebelde. A família Von Trapp, digamos que não tinha assim o direito de reclamar sobre como Hollywood ia adaptar a história deles, já que Hollywood comprou os direitos. A personagem foi interpretada por Julie Andrews no cinema. A mesma afirmava que ela queria sim ser uma freira e voltar para o convento após cuidar dos filhos da família Von Trapp. E não, além disso, o filme também deu uma troca na personalidade do casal. Os filhos da família Von Trapp chegaram a se espantar pela forma que viram seu pai, George Von Trapp, retratado no cinema. Eles afirmavam que o pai era um homem gentil, doce, amoroso, carinhoso e não firme e rigoroso como ele é retratado no filme. Na verdade, quem era firme mesmo, quem era difícil de conviver, era a Maria com firmeza, para assim manter a disciplina naquele lugar. Até porque esse era o trabalho dela, né? Além disso, o casamento de George e Maria não foi lá tão romântico quanto no filme. Maria confessou que na época do casamento ela não amava George quando se casou com ele. Na verdade, ela se casou com ele para poder ficar perto das crianças. O amor entre os dois só foi surgindo ao longo dos anos, depois que eles já estavam juntos. Na época do casamento, que aconteceu em 1927, Maria tinha apenas 22 anos, enquanto George 47 anos. Embora vários dos personagens marcantes desse filme tenham ficado marcados na memória do cinema graças aos rostos de seus atores, nem todo mundo do filme foi considerado de antemão, de primeira, para trabalhar no longa. A própria direção também aconteceu isso. Inicialmente, William Wyler ia ser o diretor de A Noviça Rebelde, só que o cara simplesmente não estava conseguindo se concentrar no filme. Ele estava mais interessado em dirigir o longa O Colecionador.
Por isso, vários e vários outros diretores foram cotados para dirigir a obra, só que vários e vários recusaram. Por fim, o longa ficou sob a mão de Robert Wiseau, que aceitou a direção após recusar o longa também várias vezes, afirmando que o filme não combinava com ele, não era da vibe dele, era açucarado demais para o que ele estava acostumado a trabalhar. Por pouco, a gente não viu outra atriz fazendo aquela cena clássica de Maria cantando em meio às colinas verdes no alto das montanhas, em vez de Julie Andrews. O projeto para um longa de The Sound of Music já existia bem antes de 1965, só que esse projeto foi descartado e a primeira opção dos produtores para protagonizar o elenco não foi Julie, e sim a atriz Audrey Hepburn. Doris Day também foi cogitada, também estava interessada em protagonizar o longa, só que acabou não rolando. E detalhe, por muito pouco, Julie também não recusou o papel de Maria von Trapp por um detalhe bem específico. A Noviça Rebelde foi o segundo trabalho de Julie no cinema. Pouco tempo antes, ela havia protagonizado o seu primeiro longa, que também foi um grande sucesso e é considerado um clássico até hoje, Mary Poppins. E Julie considerou a ideia de não aceitar interpretar Maria porque simplesmente achou que as duas personagens eram muito parecidas. Além disso, o papel do Capitão Von Trapp também foi oferecido a vários outros atores, como Richard Burton, Sean Connery e Bing Crosby, mas o próprio diretor escolheu Christopher Plummer para interpretar o personagem por um motivo bem específico. Christopher na época era um ator canadense não muito conhecido, mas o diretor o escolheu porque ele queria um ator jovem com uma fisionomia de mais idade para interpretar o personagem. E até que deu certo, né? Pois Christopher na época de gravação do filme tinha 35 anos, mas ele realmente aparentava ter um pouco mais que isso. O papel da Baronesa Schroeder também passou por outra atriz até ser entregue a Eleanor Parker, que é quem interpreta a personagem no longa. Grace Kelly foi convidada para integrar o elenco do longa, só que seu contrato de casamento não a permitiu aceitar. E também a personagem Leslie, a filha mais velha da família Von Trapp. O papel foi oferecido para atrizes como Mia Farrow, Sharon Tate, mas também não rolou e a personagem acabou ficando para Sharman Carr. Bem, agora vamos comentar um pouco sobre as histórias que aconteceram nos bastidores deste grande clássico. Um dos fatos mais conhecidos sobre esse longa tem a ver com Christopher Plummer, que é o Capitão Von Trapp. Christopher é um ator que faz parte de um seleto grupo de atores que simplesmente detestaram interpretar um de seus personagens mais famosos. Este é o caso. Christopher, desde a época de gravação do longa, sempre reforçou o quanto ele odiou fazer este filme. Durante as gravações, ele sempre reforçava o quanto estava arrependido de ter assinado aquele contrato e ele, além disso, deu ao longa o singelo apelido de Julie, são amigos até hoje. Além de considerar a música Edelweiss, que o capitão canta para seus filhos em determinado momento do filme, muito brega, muito cafona, e chegou até a escrever uma carta para o diretor pedindo que cortasse a música do filme. O que eu nem preciso dizer que não funcionou, né? Mas, além de intrigas, também temos algumas histórias de romance por trás do longa. Mais uma vez envolvendo Christopher Plummer, o ator se apaixonou por uma pessoinha específica que estava lá no set de filmagem, Sharman Carr, que interpreta Leslie, que na época tinha 21 anos, enquanto, como eu já disse, Christopher tinha 35. O sentimento era recíproco. Sharman também estava interessada em Christopher, mas os dois resolveram deixar essa paquera meio que só na troca de olhares mesmo. O mesmo aconteceu com Nicholas Raymond, que simplesmente ficou encantado com Julie Andrews. As gravações da parte da frente, da entrada da mansão dos Von Trapp e a parte de trás, em frente àquela paisagem, aquele rio, eram feitos em locais diferentes. Julie não sabia tocar violão. Ela precisou aprender a tocar violão para gravar o longa. E o resultado, bem, a gente já sabe que... Let's start at the very beginning. A very good place to start. Quem escuta não é a de Christopher. O ator foi dublado por Bill. Contou com um coral de crianças para adicionar vozes às cenas de apresentação do elenco infantil. Além disso, é claro, ocorreram alguns imprevistos nos bastidores das gravações do longa, sobretudo quanto ao fato de que o elenco infantil contava com crianças, e crianças crescem. Nicholas Hammond,
que interpreta Frederick, o segundo filho da família Von Trapp, cresceu absurdos 6 polegadas em 6 meses, o que era mais ou menos isso aqui. Ele cresceu isso. E o que aconteceu? As atrizes Charmian Carr e Heather Menzies, que interpreta Louisa, a filha número 3 da família, e que começou as gravações mais alta que Nicholas, precisaram, no final das gravações do filme, atuar em cima de um banquinho, para não ficarem assim muito mais baixas que o irmão. Debbie Turner, que interpreta Martha, a filha número 6 da família, perdeu dentes de leite durante as gravações do filme. Em alguns momentos ela precisou usar dentes falsos para esconder os buraquinhos na boca. Charmian Carr também passou por algumas dificuldades. Ela chegou a torcer o pé em uma das gravações 16 to 17 e a cena foi gravada só lá pro final do longa. E na cena final do longa, em que nós vimos a família Von Trapp atravessando as montanhas para passar pela fronteira, aquela garotinha que a gente vê o Capitão Von Trapp carregando nas costas não é a atriz Kim Carr, que interpreta Gretel, a filha mais nova da família. Porque durante as gravações do longa na Áustria, Kim engordou bastante e chegou num ponto que ela realmente estava ficando pesada demais para que o ator conseguisse carregar ela nas costas. Então ela foi substituída por outra garotinha nessa cena. Chegando ao fim das gravações, como será que foi a estreia deste longa magnífico no cinema? Na época de lançamento, o filme não foi lá muito bem recebido pelos críticos, mas devido à grande aceitação do público que foi conquistado pela história, o mesmo começou a receber avaliações um pouco mais positivas, né? Tanto que hoje é considerado um clássico incontestável. O filme hoje detém uma bilheteria de pouco mais de 286 milhões de dólares, contando com 8,2 milhões de orçamento. Mas se a gente levar em conta a inflação, que tem a questão de o aumento do preço dos ingressos ao longo dos anos, hoje A Noviça Rebelde estaria entre as 10 maiores bilheterias de todos os tempos, ocupando o 6º lugar, com 2 bilhões e 564 milhões de dólares arrecadados em bilheteria. Esse é considerado um filme que salvou a Fox, pois naquela época, 2 anos antes, em 1963, a Fox havia lançado o longa de Cleópatra, uma mega produção que esvaziou os cofres do estúdio e que não teve um retorno tão grandioso. Mais tarde, veio A Noviça Rebelde com um orçamento bem menor e que fez muito mais dinheiro. E é claro, o longa foi indicado a prêmios. O filme recebeu 10 indicações para o Oscar, levando no total 5. Melhor diretor, melhor trilha sonora, melhor montagem, melhor som e melhor filme, categoria mais importante. Além de também levar 2 Globos de Ouro de 4 indicações. Melhor atriz para filme de comédia ou musical e melhor filme. Em 2006, a American Film Institute, ou simplesmente AFI, lançou uma lista dos 25 maiores musicais da história do cinema, e A Noviça Rebelde simplesmente figura em 4º lugar. E olha só, se você quer conhecer o local onde o filme foi gravado, você pode, sim, se você tiver condições financeiras, é claro, né? Existe em Salzburg, na Áustria, um roteiro turístico chamado The Sound of Music Tour, que passa pelos locais onde o filme foi gravado. Ou seja, se você quiser conhecer os jardins, as colinas, a própria mansão dos Von Trapp, aquela praça do clipe Do Re Mi, ou até o próprio convento, já sabem, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha um pouco mais do meu dia a dia, da minha vida, das minhas leituras, e é isso, né? Então foi isso, galera. Valeu, falou!